Tribuna na TV. Oferecimento Senac. Cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Olá, mais uma vez, muito boa tarde a você que acompanha a TV MCA Canal 6, via cabo Itajaí Navegantes Itapema, você que nos acompanha pela internet, tvmca.com.br. Está começando o programa Tribuna na TV. O telefone para você interagir durante o programa 3086-47 é o nosso DDD. O telefone da emissora 3046-6406. O nosso e-mail tribunanatv@tvmca.com.br e o Facebook do programa Tribuna na TV. Boa tarde a você de casa, boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso Tribuna e eu quero fazer aqui uma confirmação de uma matéria que rodou ontem aqui no nosso Tribuna na TV, a respeito das barragens de José Boatê, Ituporanga e Taió, que seguram, quando chove muito na região, muita água. Eles conseguem segurar essa água nas barragens. A maior delas é a de José Boatê, quase 400 milhões de metros cúbicos, depois de Ituporanga e, na sequência, Taió. Quando eu falei aqui que nos anos 70 veio dinheiro suficiente para a construção de meia dúzia de barragens, construíram 3 e as outras 3, o gato comeu. Levaram o dinheiro. Agora estão falando não em construir novas barragens, mas alicerçar, reforçar essas barragens. As 3 citadas aqui no programa. Vem aí uma certa quantia de dinheiro, em torno de 600 milhões de reais, na passagem do governador aqui pela nossa região e também do secretário da Defesa Civil. Eu fico imaginando, se é que dá para a gente imaginar uma tragédia, uma barragem dessa rompendo cheia. O solo encharcado, água por todo lado, maré cheia, vai ser realmente uma situação muito grave de se contornar. Então, que esse dinheiro, falado pelo governador e pelo secretário da Defesa Civil, em torno de 600 milhões de reais, que ele venha sem alho, sem ágio, para ser aplicado no reforço dessas 3 barragens que conseguem conter na cheia uma quantidade enorme de água, porque o que seria de nós sem essas 3 barragens? Vamos à previsão do tempo. Roda aí. Itajaí amanheceu com céu nublado e pancadas de chuva. Essa condição climática deve ocorrer até o fim da tarde. Já no período da noite, o tempo fica firme. A mínima prevista é de 8 graus e a temperatura máxima pode chegar aos 14. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Na capital, sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, com chuva a qualquer momento. A temperatura mínima prevista é de 9 graus e a máxima de 14. Em São Francisco do Sul, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 9 graus e a máxima de 14. Em Curitibanos, dia de sol com períodos de céu encoberto com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima prevista é de 1 grau negativo e a máxima de 9. Em Joinville, sol com pancadas de chuva durante a manhã e a tarde. A temperatura mínima prevista é de 7 graus e a máxima de 15. Nas imagens da nossa televisão, eu vi o ferryboat fazendo a travessia na Foz, entre Itajaí e Navegantes. E eu tenho que passar para o outro lado do rio essa semana ou na semana que vem, ir a Navegantes que fez aniversário ontem. E aí a pessoa me disse o seguinte: Antônio, para chegar aqui é meio longinho, você vai precisar atravessar de carro. Ah, não, eu não vou. Pagar R$ 6,70 para atravessar aqui no ferryboat, dando dinheiro aí para a família do seu Manuel, eu não dou não. A pé fica meio longe. Aí eu convenci o cidadão, ao invés do Antônio Carlos ir para o lado de lá, ele vai vir para o lado de cá, porque a pé eu posso atravessar, eu não pago, eu sou idoso. Certo? Agora, durante as manifestações em Itajaí, no mês de junho, agora recentemente, 4 pedidos foram feitos à Câmara de Vereadores de Itajaí. E todos eles, do primeiro ao 4º, foram negados. E dentre as propostas estavam o passe livre estudantil e o plebiscito para o município. Há cerca de 2 meses, Itajaí parou para reivindicar direitos.
Centenas de pessoas foram às ruas pela melhoria da qualidade do serviço público na cidade. E as soluções exigidas pelo povo não obtiveram resultados. Os 4 pedidos feitos para a Câmara Municipal de Itajaí foram a regulamentação de um plebiscito para a cidade, a abertura de uma CPI para o transporte coletivo, a redução dos salários de vereadores e secretários e o passe livre estudantil. Todos foram negados. A pior reação que o poder público, que a Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo, poderia ter, foi isso, justamente negar esses pedidos que vieram da rua. Então, você vê, dos 4 pedidos que foram feitos, dos 4 encaminhamentos feitos, nenhum foi sequer estudado. Foi feito simplesmente um parecer jurídico interno de uma pessoa que fez lá um estudozinho, mas não houve participação e não houve discussão, isso morreu ali mesmo, entrou na Câmara e ali morreu. Eu acho que isso é um desrespeito com o povo, porque o povo foi para a rua e falava sério. Nós estávamos falando sério, não estava ninguém de brincadeira no Brasil inteiro. E aqui na nossa cidade, eu acho que acredito em outras também, em estados e no próprio país, muitos desses pedidos, dessas manifestações do povo, caíram no vazio, como isso aqui caiu aqui em Itajaí. Nos documentos oficiais assinados pelo presidente da Câmara, as propostas negadas foram justificadas como inconstitucionais. No caso do transporte coletivo, eles pediram uma CPI, né? Nós informamos que houve uma CPE. Essa CPE ela apresentou todos os seus resultados e para você formar uma CPI, você tem que ter três situações que confirme um delito, por exemplo, para que possa se convocar uma CPI. Como a CPE ela fez a sua parte e foi colocado à disposição da população toda a documentação, ela foi divulgada na imprensa, foi feito tudo o que tinha que se fazer, nós disponibilizamos à comissão a documentação para que eles pudessem fazer a análise. No segundo pedido, eles queriam que fizesse plebiscito municipal. O plebiscito ele é regido por uma Constituição Federal. Somente se pode fazer plebiscito a Constituição. Nós não temos poder, o município não tem poder para poder, quer fazer, mas não pode fazer. Vamos fazer uma lei, não adianta que ela é inconstitucional. O passe livre, tem que se entender o seguinte, o transporte coletivo ele tem que ser custeado, ou pelo contribuinte ou pelo usuário. O usuário é aquelas pessoas que utilizam o transporte no dia a dia. E esse, quando utilizam, pagam, né? Se alguém não pagar, quem tem que pagar é o contribuinte. Todo cidadão itajaiense teria que pagar esse custo, que é o que vai ocorrer agora, ou não digo agora, mas logo, porque existe uma situação que o transporte coletivo em Itajaí ele não vinha sendo alterado desde 2008. O que aconteceu? A empresa entrou na justiça buscando a sua solicitação com base num contrato que ele tem, com a correção, conforme a concessão do... O que acontece? Essa ação deve estar entre 10 milhões a 14 milhões. Quem vai pagar? O contribuinte. Então, é uma decisão que tem que ser tomada dessa forma, né? A outra colocação que eles fizeram foi com relação à diminuição do subsídio do vereador. O vereador dessa legislatura não pode legislar sobre o seu salário. Ele só pode legislar sobre o salário da futura legislatura. Então, no final dessa legislatura, que vai ser em 2015, vai se votar ou não o aumento ou não o salário dos vereadores da próxima legislatura. Olha, o homem público tem que ter essa postura aí. Presidente da Câmara. Não sou advogado de defesa dele, não devo nada ao Oswaldo Guerra também, mas vem a um veículo de comunicação, vem na mídia e dá a explicação do pleito do povo. O porquê de não poder. É inconstitucional. Está na nossa Constituição, conforme o presidente da Câmara. Ele não pode ser contra a legalidade. Você pode até aí do outro lado, você que se manifestou, você que queria fazer alguma coisa diferente aqui em nossa cidade, você que esteve na rua, debaixo de chuva, mas ele deu as suas explicações. Você pode até não estar convencido e pode até não aceitar, é um direito seu, mas dentro da legalidade,
o que o presidente da casa falou aqui nesse instante é o que ele pode fazer. Fora isso, vai fazer o quê? Olha, e os 21 vereadores de Itajaí apresentaram 277 projetos de lei em 8 meses, conforme aponta o levantamento da Câmara. 2 vereadores não entraram com nenhum pedido no período, o Eloy Camilo da Costa e o presidente da casa, o Oswaldo Guerra. Já o vereador Oswaldo Mafra foi o que mais entregou projetos, totalizando 51. Apesar desse grande volume, o que chama a atenção é que apenas um foi aprovado em plenário, que é a criação do Agosto Azul. E daí, compadre? Mas pelo menos ele trabalhou. Se não foi aprovado, mas tudo bem, ele apresentou 51. E 51 é uma boa ideia. Agora, você passar 8 meses sem apresentar projeto nenhum, é duro da gente ouvir isso e repassar isso para a população, porque, afinal de contas, o legislador está lá na casa do povo, representando exatamente o eleitor, representando o povo. Agora, você falou aqui no Eloy Camilo da Costa, o homem do Vassourão, você fala 8 meses agora, mas se você voltar antes dessa legislatura, porque agora, na realidade, ele está na qualidade de vereador suplente, porque se o titular da cadeira voltar, no caso, o secretário da Habitação, o Lamin, o Eloy fica sem nada, ele vai perder a sua cadeirinha de suplente na Câmara de Vereadores. Mas seria bom dar uma averiguada, né, porque o Eloy está indo aí para 32 anos como legislador, e pelo que me consta, apenas uma vez como suplente. O que ele teria feito nesses 32 anos que pudesse ter trazido, eu não tenho conhecimento, deixo registrado isso de público, benefício para a nossa cidade, benefício para o nosso povo. Você fala aqui, o Oswaldo Mafra, que é da Força Sindical, apresentou 51 e apenas um foi aprovado, o Agosto Azul, mas ele apresentou 50, não deu, mas ele apresentou 51. Ele não pecou pela omissão, não passou, foi reprovado lá na Câmara de Vereadores. Mas e o Eloy? Mais de 30 anos, quais são os projetos apresentados e aprovados pelo vereador interino, o suplente, o Eloy Camilo da Costa? Eu gostaria de saber, se é que tem algum. Eu tenho a impressão que não, porque um homem que diz que nesses 8 meses nunca passou pelo seu gabinete e que os assessores que estão lá não são dele, são do titular da cadeira, no caso o Lamin deixou a turma dele devidamente sustentada na Casa do Povo, porque ele se elegeu por intermédio do voto popular. O caso do Eloy, não. O Eloy entrou de gaiato nessa aí. Se o Lamin retorna, o Eloy vai para a rua. É isso que acontece. Agora, passar 8 meses. Agora faz um levantamento. Seria só 8 meses que ele não passa pelo gabinete ou está fazendo 32 anos que ele não passa por lá? Olha, ainda com relação aos projetos, eu queria só fazer uma observação em função da quantidade. Se você pensar bem, 277 projetos de lei é algo absurdo. Num país em que a maioria das leis não são cumpridas, você criar 277 projetos de lei no município, eu acho que é algo que nós temos que repensar. Primeiro porque entulhou a mesa do presidente da casa. Não que esses projetos, em sua grande maioria, pode ter certeza que não tem representatividade nenhuma e que não vai fazer nenhuma diferença, né, na qualidade de vida do cidadão itajaiense e de todos que passam por aqui. Eu acho que nós deveríamos ter um pouco mais de critérios na hora de criar projetos. Criar projetos para fazer volume, né, não vai trazer benefícios. Se você criar poucos projetos que tragam vantagens para o munícipe, para a população, eu acho que isso sim é mais interessante. Então não adianta estar jogando projeto em cima da mesa para aprovar, e não estou aqui questionando os 51 do Oswaldo Mafra, longe disso, né? Estou falando de um modo geral, que a gente sabe de muitos projetos lá dentro que não vai ficar por aí. Não vai passar disso. Foi aprovado e o cara tem mais um número, tem mais um na minha conta, mais um na minha conta. Não é assim que funciona. Vamos fazer coisas que realmente sejam de interesse da população. E uma outra coisa, só lembrando que o Legislativo também tem um papel muito importante, que é de fiscalizar o Executivo. E fiscalizar o Executivo significa verificar se tudo aquilo que está sendo encaminhado para o Executivo, em forma de lei, em forma de aprovação de obras, está sendo executado. Esse é um papel também do nosso Legislativo. O vereador, ele não deixa de ser um fiscal do Executivo representando o nosso povo. Vamos para o intervalo e voltamos já um instante só.